Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 17. Apocalipse, capítulo de número 2, do verso 12 até o verso de número 17. Que diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, estamos diante da Sagrada Escritura, e eu te peço que o Senhor possa iluminar a mente de todos nós que aqui estamos, e de todos quanto, ó Deus, ouvirão esta mensagem, a fim de que a Tua palavra, Senhor, possa edificar a cada um de nós. Pai Santo, que o Senhor, ó Deus, nos conceda esta graça, de ter, ó Deus, nossos olhos abertos para entender a verdade da Tua palavra, e por ela, ó Deus, sejamos edificados, Senhor. Concede-me, Senhor, sabedoria, e nesta hora traz à minha memória, Senhor, todas as coisas necessárias que sejam ditas esta noite, Senhor, para que o Teu povo ouça a Tua voz. Então abençoa, Senhor, e glorifica Teu santo nome sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus, só o Senhor é Deus. Meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, tá bom, em noite de ceia e falando sobre a obra de Cristo. Eu quero relembrar então o nosso propósito de estar trazendo para nós aquilo que o Senhor espera da sua igreja após a sua obra ter sido consumada na cruz do Calvário. Então a ideia é, visto que Cristo morreu, ressuscitou, foi elevado às alturas e está à destra de Deus, esperando o ressoar da última trombeta, no qual Ele voltará para levar todos os que creem no Seu nome junto com Ele, e assim executar o juízo final e entrar no estado eterno, no novo céu e na nova terra. Como é que a igreja deve se portar durante este período entre a sua entrada no santuário celestial e a sua segunda vinda, ou a vinda nos últimos dias? Aí, diante do que a igreja vai enfrentar e passar, o Senhor então concedeu uma visão para a sua igreja, transmitindo ela para o anjo, que transmitiu então a João. E aí nós temos isto bem diante de nós no capítulo 1 de Apocalipse, e no capítulo 2 em diante, vem então as cartas às 7 igrejas, para que elas possam contemplar o que pode estar acontecendo com elas, tanto externamente quanto internamente, e o que precisa ser corrigido, e aquilo que precisa permanecer em nosso meio, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o intuito então
do Senhor ter escrito as 7 cartas, e como eu já falei antes, tá bom? O número 7 é bem presente no livro de Apocalipse, porque é um número da perfeição, da plenitude, o número daquilo que realmente Deus deseja efetuar, ou efetivar, ou concluir ao longo das eras, é o número de Deus mesmo. Este número está presente em todo o Apocalipse, e eu já falei que tem 7 trombetas, 7 selos, 7 anjos, uma besta com 7 cabeças e outras coisas mais. E aí também tem as 7 igrejas que representam a totalidade das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Cada uma no seu estilo e em determinado local, enfrentando certas dificuldades e situações. A igreja de Pérgamo é a terceira igreja, então, mencionada, e onde nós acabamos de ler, e aí eu quero trazer, tá bom, algum contexto histórico para a gente possa compreender. Falei já nas outras ministrações, tá, que João estava na ilha de Patmos, aí eu falei, dei um exemplo até assim, usando nós aqui, que é como se ele estivesse lá em Fernando de Noronha, tá bom? Ele está exilado lá, recebe a visão, escreve, e um mensageiro vai trazer o que ele escreveu para as igrejas que estão aqui. Aí a primeira igreja que está lá no porto lá de Cabedelo, depois vem a igreja de João Pessoa, que é a igreja de Esmina, agora vem Campina Grande. E o interessante é que a igreja de Pérgamo estava a 124 quilômetros da cidade de Pérgamo, que é quase a distância de Campina Grande e João Pessoa, não é? Cerca de 120 quilômetros nos separavam. Então, veio o mensageiro agora trazer a mensagem do Senhor para o anjo da igreja em Pérgamo, para nós aqui em Campina Grande, para nós aqui da igreja Ação Evangélica do Presidente Médici. E aí então o anjo começou a ler a sua carta perante a igreja. E a cidade de Pérgamo, ela era conhecida, tá bom, por seus santuários suntuosos, por uma grande e bela arquitetura, devido aos templos que eram construídos na cidade, devido a uma acrópolis que ele se situava num plano alto, onde a gente pudesse ver assim, como se fosse, tem uma montanha, na metade da montanha tinha um plano alto, e ali estava então a acrópolis. Do outro extremo havia outro monte, e nesse outro monte havia um templo para Zeus, um grande templo, de 335 metros de altura, é coisa grande, tá? E haviam também outros templos dedicados a uma deusa chamada Atenas. Essa deusa era a deusa da vitória para eles, e também era a patrona da cidade de Pérgamo. Havia um outro templo construído na cidade de Pérgamo, que era o templo de Dionísio, cujo símbolo era um grande touro, tá? Era o símbolo de Dionísio, era o grande touro. E havia também construído lá um santuário, um templo para o culto ao imperador, visto que os romanos queriam idolatrar, tá bom, o imperador César. Então ele saiu construindo nas suas províncias vários templos para cultuar o imperador. Foi instituído isso naquela época. Hoje já não se tem culto ao imperador, mas antigamente tinha culto ao imperador. Hoje o que estão querendo impor sobre nós é um culto ao Estado, porque é isso que o imperador queria, tá bom? Um culto à sua pessoa, aquele que governa sobre todos eles. E aí ele estabeleceu no seu templo sacerdotes e sacerdotisas, e eles faziam então os cultos e os rituais, sacrificando animais, concedendo festas, parecidas com festas e padroeiras, para todo mundo se divertir e comer carne à vontade. Além disso, havia as sacerdotisas que praticavam a prostituição cultual, onde homens iam ter relações sexuais com essas sacerdotisas nesses templos. Então, a cidade de Pérgamo era um centro religioso muito forte. Devido a tudo isso, é como se juntasse num lugar só, tá bom? Numa cidade só, o santuário do Padre Cícero, a estátua de Frei Damião de Guarabira, a Aparecida do Norte, tudo num lugar só. Então,
Todas essas falsas religiões estavam presentes na cidade de Pérgamo. A cidade era uma cidade idólatra e se praticava todo tipo de coisa. Havia também na cidade de Pérgamo alguns judeus, mas eles gozavam ou desfrutavam de um privilégio que era por ter sido uma nação conquistada por Roma, de ter direito a cultuar o seu Deus, mas não podia ir contra os demais. E em contrapartida, havia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, que formada pelos seguidores de Cristo, era perseguida. Perseguida porque não admitia a adoração a nenhum outro, nem um touro, nem a Zeus, nem a Atena, nem ao imperador. E por conta disso, então, ela sofria perseguição, porque nós somos exclusivos, nós somos aquele que só adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a seu Pai, o único Deus verdadeiro. Então imagine, irmãos, a pressão que esta igreja sofria, ou tinha, no meio de uma cidade, onde toda ela era rodeada de uma idolatria, onde havia todo um sistema de prostituição e imoralidade sexual, fazendo pressão sobre os irmãos, a ponto de eles não poderem adorar o seu Cristo, publicamente e abertamente, porque seriam então mortos e torturados. E Jesus então reconhece isso. Aí, quando nós olhamos para o que é dito nesta carta, para que o anjo da igreja tomasse conhecimento, e é interessante que esta carta, ela só apresenta um traço acerca de Jesus, que é quando diz que ele é o que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes é comumente também conhecida como a espada romana ou a espada da justiça. Era uma espada que ela tem os 2 lados cortantes e a ponta dela é bem afiada. Era a espada que eles usavam, os romanos usavam em sua cavalaria para conquistar as nações e também para efetivar o seu juízo sobre aqueles que eram condenados. Então eles tinham muito orgulho desta espada. E aí quando Jesus fala sobre isso, ele quer dizer, mas quem tem a verdadeira espada sou eu. Eu sou o Senhor que executo a verdadeira justiça e o verdadeiro juízo. Ele fala isso para a sua igreja, quando ele menciona acerca de que tem a espada afiada de 2 gumes. E nós sabemos que essa espada afiada de 2 gumes é o Evangelho, porque o Evangelho, ele tanto salva quanto condena. E esses são os 2 lados cortantes da espada. Aqueles que creem são salvos por ela. Aqueles que não creem são condenados por ela. Não existe outro caminho. Essa é a espada que sai da boca de Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em mim já está condenado. É isso que ele afirma. Então ele que diz isso, tá bom? E ele está colocando isso diante do anjo da igreja de Pérgamo, do pastor responsável por aquela igreja naquela época. E aí então ele agora vai mencionar, tá bom? Os traços desta igreja, e ele começa então dizendo que eu conheço o lugar em que habitas. E ele diz que o lugar que eles estão habitando é onde está o trono de Satanás. Como é que a gente pode entender isso, não é? Onde está o trono de Satanás? Nós sabemos que Satanás tem um reino e que ele é o cabeça do seu reino. Nós tentarmos construir um trono físico no mundo para ele é incoerente. Mas quando Cristo fala isso, ele está falando sobre o local de domínio em que o maligno se faz presente fortemente. E como mencionei para vocês que a cidade de Pérgamo tinha todas estas coisas, tinha o templo de Zeus, o templo de Atena, o templo de Dionísio, o templo de Asclébio, o culto ao imperador, e tinha outras coisas, outras divindades lá no meio. Então, Satanás, como sendo o chefe e tendo o domínio sobre todos esses,
ele simplesmente dominava toda aquela região. E nós sabemos que João escreve isso também na sua carta, no capítulo 5, quando ele diz que o mundo inteiro jaz o maligno. E como é difícil, irmãos, um cristão conviver em um lugar dominado pelo maligno. Aí, como exemplo para a reflexão nossa, a gente pode citar, tá bom? Locais onde existem santuários desta natureza e que a igreja enfrenta um embate muito grande em relação a isso. Como, por exemplo, Juazeiro do Norte. No livro da história da SEV, tem um episódio em que o pastor ele tenta ir pregar lá, em Juazeiro do Norte. Mas ele encontra uma resistência muito forte, uma perseguição muito forte. E aí então ele não consegue estabelecer uma igreja lá, porque o maligno, ele se levanta tão ferozmente, que procura ofuscar a luz do evangelho. E aí muitas vezes nós nos sentimos fracos e acuados diante de situação como essa. E é difícil uma igreja sobreviver num local onde a idolatria impera, onde há um templo, um santuário dessa natureza. É como se a gente fosse brigar com um grande gigante, um exército enorme, e a gente sabe que a gente está a ponto de sucumbir, e de ser morto, ser trucidado por eles. E é assim que a igreja se sente em locais como esse. É tanto que a gente imagina e pensa assim, não dá para vir e pregar o evangelho aqui, porque quando a gente começa, a gente já sente uma opressão contrária, um levante enorme, para que não seja anunciado o evangelho do Senhor Jesus Cristo para a salvação de pecadores. E é difícil mesmo, irmãos, tá bom? Porque a cidade toda, ela é envolvida por esta treva, ela é enredada na escravidão, e ela não consegue libertar-se. E aí nós entendemos como é difícil nós estarmos pregando em lugares assim, onde tem esses templos, esses santuários dedicados a outros deuses ou a falsos deuses, porque nós sabemos pela Escritura que só existe um único Deus verdadeiro. E é isso que o Senhor está dizendo para a sua igreja: eu conheço onde você habita, eu sei onde você está, e onde você habita é onde está o trono de Satanás. Mas mesmo assim, ele contempla que naquela igreja há pessoas que se mantêm fiel ao Senhor, que não negam o nome do Senhor. E aí então ele traz isso, ele diz: eu sei que você conserva o meu nome. E aí quando diz conserva o meu nome, o nome tem a ver com a pessoa. Então eles estão dando testemunho de Jesus Cristo, mesmo apesar de toda esta opressão maligna que eles estão sofrendo por conta dessa idolatria pagã presente no mundo externo. Então esta era a luta que eles tinham externamente, os inimigos de fora tentando acabar com a igreja, ofuscar a igreja, assim, suprimi-la e fazê-la perecer. Mas o Senhor está dizendo que essa igreja, ela conserva o nome do Senhor, ela continua pregando o evangelho, ela está ali para levantar a sua bandeira, mesmo sendo com pouca força, diante de toda essa treva, mas está ali. E também diz que eles não negaram a fé, eles continuaram professando a palavra do Senhor. E aí ele dá o exemplo até acerca de Antipas, que ele chama de testemunha dele, meu fiel. Obviamente Antipas foi morto, e foi morto porque ele não concordou em cultuar o imperador, quando pegaram ele e o forçaram a fazer isso. Ele preferiu morrer do que negar a Cristo. Será que a gente é capaz de fazer isso hoje? Dar a vida pelo Senhor Jesus? Se um dia pegassem-nos e prendessem-nos e dissessem assim: eu só solto você se você negar Jesus, a gente teria coragem de ficar preso? Ou se nós fôssemos condenados à morte, se assim fosse a lei do nosso país, como existem países que fazem isso, a gente estaria disposto a morrer pelo nome de Cristo? Dar a vida pelo Senhor Jesus?
O Senhor Jesus está trazendo um exemplo grandioso para a própria igreja de Pérgamo, levantando uma testemunha fiel. Quer dizer que ele contemplava Antipas, ele se alegrava com Antipas, porque Antipas mantinha o nome do Senhor e a fé no Senhor viva diante de todos e de qualquer circunstância. Ele não negou a fé. E é isso que nós encontramos aqui. E aí depois que ele fala desta virtude, louvado seja Deus, destas virtudes, de conservar o nome dele, de também da fé nele, ele agora vai repreendê-los. E vai mencionar algumas coisas que acontecem dentro da igreja. E aí ele diz no verso 14, todavia contra ti tenho algumas coisas. Primeiro é que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a primeira reprimenda tem a ver com esse Balaão. Quem foi Balaão? Balaão foi um profeta do Antigo Testamento, descrito lá no livro de Números, a partir do capítulo 22 em diante, onde quando o povo do Senhor vinha para conquistar a terra prometida, um rei chamado Balaque mandou contratar Balaão. Ele queria os serviços do profeta e disse que ia abençoar eles com muitos bens e riquezas se ele viesse e amaldiçoasse o povo de Deus, lançasse maldição sobre o povo de Deus. E aí há o episódio em que Deus fala com Balaão para ele não ir primeiramente, mas aí o rei insiste, manda outros mensageiros a Balaão, outros mais nobres do que os primeiros, para convencer Balaão a vir e amaldiçoar o povo do Senhor. E diz que ele seria presenteado com grandes somas de bens, riquezas e outras coisas mais. Aí Deus então permite que ele vá. Aí onde ele sobe na jumenta, ele vai passar no desfiladeiro, e a jumenta vê o Senhor, e a jumenta teme porque vê o Senhor, e Balaão começa a judiar da jumenta, porque ela não quer andar, porque ele não percebe que é o Senhor que está ali na frente, e aí Deus usa a jumenta para falar com Balaão, repreendendo Balaão, e diz a ele que ele vá, mas ele só vai falar o que ele, Deus, disser para falar. E aí então, quando chega lá, encontra-se com Balaque, o rei dos Moabitas, e esse Balaque prepara então sacrifícios. Balaão diz ele, traga 7 bois, 7 isso, 7 aquilo, monte 7 altares, a gente vai sacrificar, e a gente vai fazer o feitiço, e vamos amaldiçoar o povo de Israel. Isso é feito, ele sacrifica os animais, mas na hora de Balaão proferir as palavras, Deus reverte, e em vez de amaldiçoar, abençoa. E aí então que uma das bênçãos é onde Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala isso por meio de Balaão, e disse, como pode amaldiçoar algo que Deus abençoou? E aí então, a nação de Deus é abençoada, primeira vez, segunda vez, 3 vezes, o rei então despede Balaão, mas aí antes de Balaão ir embora, Balaão sugere ao rei que arme ciladas para o povo do Senhor, dizendo assim, faz o seguinte, manda mulheres lá para o arraial dos israelitas, para eles se afeiçoarem a elas, terem relacionamento com elas, e elas então vão desviar esses homens para cultuar os falsos deuses, e eles vão abandonar o Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo aqui, é que nessa época também, haviam pessoas que seduziam os cristãos, e induziam eles a certas práticas que eram contrárias, e o texto menciona a questão de coisas sacrificadas a ídolos. Para alguns cristãos, que entendem que foram libertos dos falsos ensinos e falsa doutrina, então a gente tem liberdade, porque a gente sabe que o falso Deus, ele nada é. Então eu posso ir lá, quando eles estiverem fazendo a festa deles, eu posso ir lá
comer da carne deles, orar, agradecendo a Deus pela carne que é de Deus e não é do ídolo, e aí está tudo bem, fica tudo em paz. É como se hoje, nos dias atuais, a gente pudesse ser convidado para uma missa, onde iriam se reverenciar um santo ou a santa, e a gente, porque é parte da família de alguém, está lá dentro, e vamos fazer a mesma coisa. Quer dizer, eu fico lá bem quietinho, mas está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo. Não me ofende nada estas coisas. E aí eu continuo fazendo isso. E assim, então, alguns cristãos começaram a ir por esta linha. Alguns irmãos da igreja de Pérgamo começaram a visitar isso. É semelhante ao tem nada não, ou não tem nada a ver, ou o que é um absurdo, mas está acontecendo. Nos dias atuais, uma grande parcela de jovens, se não a maioria dos jovens, já estão tendo relações sexuais sem serem casados. Aí crentes jovens em igrejas americanas estão mantendo relações sexuais sem serem casados, cultuando a Deus, vindo para a igreja e praticando estas coisas, como se Deus não fosse se importar com isso, que isso não é nada demais, porque é comum. Não sei se vocês já passaram pela experiência de algo assim, de alguma mãe aqui levar sua filha a ginecologista, e a ginecologista ficar surpresa, porque sua filha ainda é virgem. Quando nos tempos atuais, a maioria não são mais. Cometem pecado em cima de pecado, mas estão dentro das igrejas. Estão caminhando dentro das igrejas. Estão participando dentro das igrejas. Só que eles não entendem que o Senhor da igreja vê tudo isso, contempla tudo isso. E aí ele está revelando o que está acontecendo dentro da igreja de Pérgamo. Você tem aí no meio de vocês pessoas que fazem isso. E ele está dizendo, não tolere isso. Não aceite isso. Repreenda isso, elimine isso. Eu não aceito isso. Tá bom? Aí hoje nós obviamente não cultuamos ou idolatramos imagens como eles faziam, ou não vamos a templos de outras religiões para estarem fazendo isso, mas também podemos construir nossos ídolos. Nós também podemos construir os nossos ídolos. E o nosso ídolo pode ser um jogo de futebol, pode ser um time, pode ser uma bicicleta, pode ser uma academia. Nós podemos fazer isso. Nosso coração é propenso a isso. E aí nós valorizamos mais essas coisas do que as coisas do Senhor. E nós gostamos de estar no meio disto, em vez de estarmos realmente realizando a vontade de Deus. E isto, tá bom? É o que o Senhor tem contra os irmãos em Pérgamo. Eles estavam seguindo essa doutrina de Balaão. Estavam se deixando levar por isso. De outra sorte, nós podemos citar também, já aqui na classe dos mestres, dos líderes das igrejas, dos pastores, que fazem o quê? Que fazem comércio de irmãos, que usam a igreja para enriquecer, para benefício próprio. E aí lançam certas coisas dentro da igreja, certas doutrinas heréticas, coisas do inimigo, ensinando aquilo que a Bíblia não ensina, como transferência de unção, confissão positiva e outras coisas mais, para benefício próprio, enganando muita gente, desviando muita gente da verdade. Existe isso muito. No nosso país isso está carregado. O Brasil é um celeiro de produção herética sem tamanho. E aí muita gente está indo atrás. Porque, irmãos, é absurdo o número de seguidores dessas pessoas. A gente olha assim, Tiago Brunet, David Leonardo, milhões de seguidores. Todo mundo seguindo isso.
Valdomiro, a Igreja Universal, e outros, e outros, e outros. E muita gente seguindo isso. E eles não conseguem discernir que estes falsos mestres estão armando ciladas e desviando o povo de Deus. A ideia agora, como estávamos conversando ontem à noite, o presbítero Evandro falou, é a hipergraça. A hipergraça aceita todo mundo como uma pessoa é. Então você pode ser o espírito e vir para a igreja, você pode ser um homossexual vir para a igreja, você pode ser um alérgico vir para a igreja, e permanecer do mesmo jeito. Não há mudança, não precisa de mudança. Deus aceita você como é, venha como está e Ele lhe ama. E existe muitos fazendo isso. Há convites e mais convites na internet. Você quer isso e aquilo outro, pode vir. Você quer isso e aquilo outro, pode vir também. Vocês são tudo filho de Deus. E aí então, todo mundo está se enveredando por este caminho. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não deve aceitar estas coisas. E o próprio Cristo está condenando isso na igreja de Pérgamo. Você tem aí no seu meio pessoas assim. Mas não é somente esses seguidores de Balaão. O texto também vai dizer no verso 15, que também tu tens aí no vosso meio os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Esses nicolaítas são semelhantes àqueles que foram falados na igreja de Éfeso. É aqueles que dizem assim, o que importa é o coração e a alma. No que diz respeito ao corpo, eu posso fazer o que eu bem entender. Tá bom? Então, o corpo, como vai para a terra mesmo, então, o que vale é o que eu vou fazer com o meu coração diante de Deus e a minha alma. O resto, eu posso fazer o que bem quiser com o meu corpo. Aí vem a questão da imoralidade sexual, da prostituição, de fazer todo tipo que você possa imaginar com o seu corpo, porque o seu corpo é seu, e o que vale é a sua alma com Deus, porque quando você morrer, a sua alma vai e o seu corpo fica. Mais ou menos isso a ideia, tá bom? Então, o que vale é isso. Então, eu posso cometer certos delitos e pecados com o meu corpo, mas eu posso pensar que tenho comunhão com Deus e vou para a glória, e vou para o céu. Aí eu vou fazer o que eu bem entender com o meu corpo. Eu posso encher ele de tatuagem, eu posso mudar as características dele, e etc e tal. E isto é o que Jesus condena também. Ele quer você por inteiro. Corpo, alma e espírito sejam conservados plenamente para o dia do Senhor. É isso que a palavra de Deus exorta. É isso que Ele chama a atenção na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aí você imagina, irmãos, nós começamos a ver dentro da igreja um monte de coisa estranha que a gente não via antes. Uma total deturpação do culto a Deus. Aí você enche de muitas coisas e muitos enfeites, atraindo a atenção mais para o homem do que para o próprio Cristo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o que Jesus espera da sua igreja, no que a gente está pensando e meditando na igreja de Pérgamo, é a fidelidade à verdade. É isso que Ele espera. Ele espera essa firmeza na verdade, e que a gente não abra nem para o trem. Qualquer opressão que venha tentando forçar a gente a aceitar estas coisas, nós venhamos a repreender isso. A igreja precisa entender que ela é de Cristo, que ela precisa adorar Cristo, que ela precisa viver a vontade de Cristo, que ela precisa amar a Cristo acima de todas as coisas, e manter-se firme, fiel a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, irmãos. A gente não pode esquecer isso. Ninguém aqui foi salvo por você mesmo, ou porque você se mantém na igreja. Você é salvo pela graça que provém dele para a sua vida. Você tem comunhão com Deus por meio dele, sua oração é ouvida por meio dele, você tem vida por ele, você tem alimento por causa dele, você tem tudo por causa dele, é tudo por causa dele.
E a gente não pode apartar esse pensamento e essa verdade do nosso coração, da nossa mente. E a gente precisa estar fito nisso. É por isso que a gente procura ser uma igreja bíblica, algo que realmente leve a sério isso. E a gente não pode admitir em nosso meio doutrina de Balaão, nem dos nicolaítas. E é isso que ele vai agora exortar. Ele agora chama a atenção para a igreja no verso 16, portanto, ele conclui, se existe isso dentro da igreja, arrependa-se. Ele chama ao arrependimento. E arrependimento é mudança de vida, é mudança de atitude. Que estava andando de um jeito, agora vai andar diferente, vai andar do jeito de Jesus, do jeito da vontade do Senhor. E é isso que ele está exortando a igreja em Pérgamo. Olha, portanto, diante disso que você acaba de ouvir de mim, e eu sei que tem, arrependa-se. Lute contra isso. Aí agora, irmãos, nós temos duas frentes de combate. Nós temos um combate externo, e agora também tem que combater internamente. O pastor Hernando de Lopes, certa vez, em uma das mensagens, pregou dizendo assim: se não bastasse nós termos que evangelizar o de fora, agora também temos que evangelizar os de dentro. Função e missão nossa é evangelizar o perdido. Mas agora, nos tempos atuais, nós vamos ter que evangelizar os que estão dentro. Porque os que estão dentro estão abraçando certas doutrinas que não deveriam abraçar. E qual a razão disso? Por que disso? Porque não tem firmeza, não tem desejo de estudar a Bíblia, não se envolve com a doutrina, fica só assistindo internet, televisão e outras coisas mais, fica só correndo atrás da bênção, das promessas e daquilo que é mais fácil, mas não tem nenhuma reflexão acerca da verdade, não conhece uma doutrina bíblica no profundo, não deseja realmente firmar-se na fé cristã genuína. Então aceita tudo que vier daí por fora, e aí então abraça essas visões distorcidas todas, e andam conforme a vontade e o pensamento destas pessoas, desses falsos mestres. E aí a igreja agora está sofrendo com isso, porque agora nós temos que ter o embate de fora, e agora também o embate de dentro. Nós temos que combater internamente coisas que não deveriam estar em nosso meio, mas estão, porque muitos dentro das igrejas não querem serem discipuladas, não querem ser instruídas, querem aceitar as coisas que vêm, apenas isso, e acreditar em tudo que pode ser ministrado, e achar que está certo. Já imaginaram como isso é difícil para um pastor? A gente quer o nosso rebanho bem firme, vacinado contra a febre aftosa, mas o rebanho não quer. O rebanho resiste, não deseja. E o Senhor está exortando o pastor a conclamar arrependimento na igreja e a chamar a atenção dos irmãos para que eles realmente deitem fora a doutrina de Balaão e também a dos nicolaítas. E se isso não acontecer, aí vem o próprio Senhor vai entrar. E quando ele diz que ele vai entrar, ele diz que vai pelejar contra estes que não querem realmente arrepender-se com a espada da boca dele, que é a sua palavra de juízo. Isso quer dizer que o próprio Cristo, ele pode vir e pelejar contra pessoas que resistem à verdade e não querem se arrepender dos seus pecados. O próprio Jesus vai entrar com o seu juízo. Então, não é necessário que o pastor em si vá brigar com a pessoa, discutir, forçar a pessoa a viver. Se ela não se arrepender, o próprio Senhor da igreja vai ter um encontro com essa pessoa. E eu me lembro, tá bom? No livro do profeta Isaías tem algo semelhante quando Deus fala com Israel. Prepara-te, Israel, para se encontrarem com Deus. Você já imaginou Deus vindo ter um encontro com você? E você não está andando direito? O que Ele pode fazer com você? Ele pode colocar você no leito, Ele pode tirar tudo que você tem, Ele pode fazer você perecer,
tempo em tempo, até você se arrepender. E se você não se arrepender, ele mata você. Porque isso é o juízo contido na ceia do Senhor. Primeiro é fraqueza espiritual, depois enfermidade, depois ele mata você. Arrependa-se. Se não se arrepender, ele mesmo vem acertar as contas, porque ele é o Senhor da igreja, e ele quer uma igreja realmente que ande na verdade, uma igreja que seja fiel. E aí então vem o juízo de Deus. Lembra que eu falei que pela falta de primeiro amor, o Senhor disse que ia retirar a igreja, remover a igreja. A igreja de Éfeso não existe mais, ela não existe mais porque ela não se arrependeu e não voltou ao primeiro amor. Então, se nós não voltarmos, o Senhor também vai remover a gente, vai destruir, ele vai criar confusão, contenda, divisão, e a coisa vai se acabar. Então, quando a igreja ela simplesmente desaparece, é porque aqueles que estavam lá dentro não se arrependeram quando o Senhor exortou para que se arrependessem. Recentemente eu soube da notícia de uma igreja que fechou ali próximo à congregação do Novo Cruzeiro. Tem uma igreja próxima, é uma igreja batista. E quando eu fui ministrar a palavra lá, eu sempre desço na rua da igreja e olho para dentro da igreja para ver como é que está. E eu achei estranho tudo fechado. Isso já alguns meses atrás. Aí eu fui novamente, que podia ser que tinha sido uma eventualidade, uma festividade, eles foram para outro lugar, a igreja estava fechada. Passei de novo, também estava fechado. Passei no outro dia, também estava fechado. Senhor, o que aconteceu para essa igreja fechar? Depois fiquei sabendo, por um irmão que mora próximo lá, que ele trabalha num comércio lá na rua João Pessoa, e eu fui até esse comércio para comprar um negócio lá. Ele disse: rapaz, o senhor é pastor? Aí a gente conheceu. Rapaz, o negócio está feio com as igrejas do Senhor. Recentemente uma igreja fechou. Eu disse: eu moro perto dali. Eu disse: e o que aconteceu com aquela igreja? Pastor, não queria saber não. Eu disse: misericórdia, só o Senhor é Deus. O Senhor, olha pastor, é um negócio triste de ver, de saber. Todo mundo ficou abalado. E o que foi? O pastor estava adulterando com a irmã de um auxiliar da igreja. Pastor, e o que mais me doeu é que esse auxiliar era quem mais ajudava o pastor. Ele tinha o carro dele, quando o pastor precisava levar a esposa para o hospital, alguma coisa, resolver tudo, era com o irmão. Era com o irmão. E aí ele disse: eu não acreditei quando foi descoberto. Olha, foi um rebuliço tão grande que dissipou, sabe? Simplesmente acabou tudo. Todo mundo se dispersou. Isso é uma tristeza dentro da igreja. É uma tristeza dentro da igreja. Mas são estas coisas que o Senhor conclama ao arrependimento, porque Ele vê. E Ele sabe o que está acontecendo. E com certeza houve ministrações e pregações que exortaram aquelas pessoas a se arrependerem do seu pecado antes que Ele viesse executar o seu juízo. E a gente vai ver nas próximas cartas que ele sempre faz isso. Ele sempre ordena: arrependa-se antes que eu venha. E ele hoje está efetivando o seu juízo sobre nós. E ele pode, ainda esta semana, estar tendo um encontro com um de nós aqui, que não esteja andando de acordo com a vontade dele. Então, arrependa-se. Urgentemente arrependa-se, antes que ele venha ter um encontro com você. É muito melhor se arrepender e obedecer à sua vontade. E aí, ele vai falar que quem ouvir, tá? Isto que o Espírito está falando às igrejas, por meio da carta, por meio de João que escreveu, por meio do pastor que vai ler esta carta no meio da igreja,
que Deus usa para que possa revelar a sua verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E aquele que vencer, eu vou dar o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E aqui está um mistério para nós, tá bom? Mas vamos pensar primeiro no maná e depois na pedrinha branca. Esse maná, alguns estudiosos pensam que se trata do maná que foi escondido no pote dentro da arca. O maná que veio do céu. Por outro lado, outros estudiosos imaginam que significa o verdadeiro alimento, ou o pão vivo. E talvez Cristo esteja falando acerca de si mesmo, porque Ele é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Ele está dizendo que aquele que vencer, aquele que permanecer fiel na verdade do Senhor, esse vai receber deste alimento, vai receber dele mesmo, vai se alimentar do próprio Senhor, e aí vai viver realmente debaixo da graça de Deus. E quanto à pedrinha branca, há muitas conjecturas acerca delas, mas uma da que é mais adotada é que neste período, nesta época, havia locais onde aconteciam certos jogos e outras coisas mais, e que o acesso para entrar era quem tinha a pedrinha branca. Uma pedrinha, gravado o nome daquele negócio lá. É como se fosse ingresso, tá bom? Pronto, vai ter o jogo do Campinense com 3 aí. Para entrar você precisa do ingresso. Aí você compra o ingresso e aí com o ingresso você entra. O que o Senhor está dizendo aqui é que quem vencer vai receber a pedra branca dele. Essa pedra branca vai dar acesso ao trono celestial, ao novo céu e a nova terra, mais ou menos isso, tá bom? E vai ter um novo nome. Aí se vocês perguntarem, que novo nome é esse? Bem, aí você já está querendo demais. Porque até o texto diz que ninguém conhece senão aquele que recebeu. Eu não recebi, nem vocês receberam ainda, mas quando a gente receber, a gente vai saber que nome é, não é? E realmente, novo nome, nova vida com Deus e etc e tal. Quando há mudança de nome, há mudança de estilo, mudança de vida, mudança de finalidade, mudança de tudo. Isso é o que a gente percebe naqueles que tiveram seu nome mudado ao longo da história bíblica. Como, por exemplo, o nome de Abrão, que foi mudado para Abraão. Quando mudou o nome, mudou porque ele seria o pai de uma grande multidão, não é? Também houve a mudança do nome de Pedro. Você não vai se chamar mais Cefas, vai se chamar Pedro, não, aliás, Simão, Pedro, vai se chamar Cefas, pedra. Por quê? Aí ele diz a razão, porque eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. E aí então pessoas tiveram o seu nome. Paulo também teve o seu nome mudado. Ele era Saulo, mas depois de Cristo passou a ser Paulo. Então a gente vai receber um novo nome. Ninguém conhece o novo nome que a gente vai receber, a não ser quando a gente for receber. Então não adianta ficar pensando que nome é esse, não. Senão você vai endoidar e você não vai saber. Agora, quando você receber a pedrinha, vai estar lá o nome para você. Tá bom? Quem sabe muitas pessoas vão se alegrar porque não gostam do nome atual e vão receber o novo nome, né? Um nome mais belo, mais, né? Não sei, isso é coisa de... Oh, Jesus... Só o Senhor é Deus, não é? Mas, quem sabe, só o Senhor sabe. E ele diz aquele que vai receber. Então, não pode ser o nome do Senhor, porque a gente já sabe que é o nome do Senhor. É um nome seu, o seu novo nome. Tá bom? Lucenilda vai receber um novo nome. Amém? Como Euda vai receber um novo nome, Nicinha, que não é Nicinha, é Eudinice, né? Vai receber um novo nome e assim sucessivamente. Cada um vai receber um novo nome quando chegar diante dele. É isso que o texto bíblico está dizendo. Então há uma esperança para nós nisso, tá bom? E aí isso vai fazer com que a gente tenha acesso ao novo céu, à nova terra, ao trono de Deus, de maneira real. Às vezes falta ainda uma percepção maior quando essas coisas são ditas, devido à distância que a gente tem da cultura da época, para percebermos qual é a ligação real disto. Porque uma coisa já é prometida a nós:
aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Tá bom? Tem a vida eterna. Aí, nós já temos a segurança disso. Nós não precisamos de um amuleto para garantir isso. Mas, para aquele momento e para aquela igreja, isto era importante. Tá bom? Isto era importante. E tem uma ligação com a época, que para nós aqui não faz sentido. Mas para a época faz sentido. Mas para nós não. Porque aqueles que têm ao Senhor Jesus Cristo já foram selados com o Espírito Santo. E Paulo diz que este selo é o penhor da nossa herança até o dia do nosso resgate. Significa que ele permanece em nós, dizendo que nós somos propriedade do Senhor, e quando ele voltar, ele vai levar a gente. E já temos a entrada garantida no novo céu e na nova terra. Mas isso é para fazer lembrar da realidade de não estarmos andando no pecado, ou estendendo a mão, ou comungando com ele, mas vivendo de forma fiel diante do nosso Deus. Então, se qualquer um aqui tem cometido tropeço, e tem errado diante de Deus, tem feito coisa errada, segundo a verdade do Senhor, arrependa-se, o mais breve possível, e viva no temor do Senhor, porque daqui a pouco, Ele estará nos chamando para a sua eterna glória, e a gente precisa ser achado fiel, quando esse chamamento acontecer, amém? Vamos orar então por isso, e por nossa igreja. Louvado seja o Senhor. Querido Deus, seja bendito o teu santo nome, ó Deus, por tua santa e graciosa palavra, ministrada aos nossos corações, e eu rogo a ti, ó Deus, por este lugar, por esta casa, que se chama pelo teu nome, que o Senhor estabeleceu, esta igreja, que é sua, não é minha, nem é de ninguém aqui, é sua, Senhor. Eu te peço, Senhor, transforme a nossa vida, e não deixe, ó Deus, que venhamos a nos enveredar por caminhos que não convêm, mas que o Senhor, ó Deus, nos dirija os passos, e leve o nosso coração a arrepender-se das nossas más obras, daquilo que estamos cometendo, Senhor, diante de Ti, transgredindo os Teus mandamentos e a Tua palavra. Nos ajude a permanecer fiel na verdade, Senhor, e embora que sejamos oprimidos, Senhor, e perseguidos pelo mal, pelas falsas doutrinas, que o Senhor, ó Deus, nos conceda a graça de não negar o Senhor, nem negar a nossa fé, mas que possamos permanecer firmes, convictos de que Tua palavra é a verdade, e que esta é a verdade que o Senhor deseja que aqueles que creem em Ti vivem sim todos os dias. Pai, em nome de Jesus, ajude, Senhor, a cada um de nós a nos mantermos firmes para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém.